Vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ver os 2 primeiros versos. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Querido Pai Celestial, te agradecemos por podermos comungar com Teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos pelo nosso chamamento para a comunhão de Seu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque até aqui tem sido presente entre nós e através de nós. Confiamos a Ti mais esse tempo de comunhão na Tua Palavra. Confiamos em Tua misericórdia e esperamos na provisão habilitadora do Teu bendito Espírito Santo. Ilumina os olhos do nosso coração para podermos ver e compreender os Teus assuntos, segundo Tua mente e Teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos usar esses 2 versos de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2, porque eles retomam a palavra que compartilhamos pela manhã, uma delas, a respeito dos oikonomos. Paulo usa novamente essa palavra aqui 2 vezes, no versículo 1 e 2, dizendo que importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros, aí está a palavra, ou mordomos, oikonomos, dos mistérios de Deus. Ele diz, ora, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Nessa noite, com a ajuda do Senhor, nós vamos de novo à epístola aos Efésios e vamos buscar ver como esse oikonomos orava. É extremamente incomum, se você escrevesse uma carta a alguém, você colocar nessa carta a maneira como você ora pela pessoa para a qual você escreveu a carta. Somos gratos ao Senhor porque Paulo não escreveu tratados, Paulo escreveu cartas. E nas suas cartas ele expõe basicamente tudo do que era a sua visão, o seu sentido de vocação espiritual e os seus encargos com relação à obra de Deus, aos interesses de Deus. Então, certamente seria de extrema ajuda para nós vermos como esse despenseiro ora. Vimos pela manhã que um oikonomos é aquele que recebe a autorização do proprietário da casa para cuidar de todos os seus interesses. Responsável pelas receitas e despesas, os afazeres da casa e principalmente por dar a porção devida a cada conservo e até mesmo às crianças. Então, quando Paulo ora, nós temos a oração de um mordomo, de um despenseiro. E vamos, pelo menos, iniciar nessa noite algo a respeito dessas orações e confiamos que através dela o Senhor nos abra algo mais do entendimento a respeito dos encargos de Cristo por sua igreja. Então podemos dizer que as orações registradas de Paulo em suas epístolas, há algumas delas, elas trazem esses 2 focos principais. Paulo ora sempre em 2 focos em todas as suas orações. E quando nós falamos 2 focos, nós estamos falando, na verdade, 2 aspectos de um único foco. Se formos usar palavras dele mesmo, em Efésios 5, ele diz assim, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Esse é o objeto da oração de Paulo. Esse é seu duplo encargo. Ele ora para que a glória de Cristo seja manifestada aos olhos daqueles que pertencem a Ele e, consequentemente, ele ora para que os que pertencem a Ele tenham entendimento espiritual para compreenderem a revelação da sua glória.
Então isso é parte e contraparte. Cristo e a igreja. A glória de Cristo e a glória de Cristo na igreja. A glória de Cristo revelada à igreja e a necessidade da igreja de contemplar a glória de Cristo e entrar nas realidades espirituais que são nossas em Cristo Jesus. Então vamos à oração do capítulo 3 da Epístola aos Efésios. Com a ajuda do Senhor, essa será então a primeira oração que vamos examinar. Há duas orações nessa epístola, uma no capítulo 1 e uma no capítulo 3. Todas as duas orações estão na seção que nós então denominamos de a seção da visão espiritual. Então é muito interessante observarmos esse assunto. Paulo ministra a visão que ele recebeu do Senhor e ele ora com relação à visão. Irmãos amados, uma das grandes provas e testes de que nós realmente temos recebido visão espiritual, real, genuína, da parte do Senhor, é se ela tem gerado em nossos corações encargo de oração. Oração é resposta à visão. Oração é participar dos interesses de Deus. Oração é trabalhar com Deus. Em Colossenses capítulo 2, no primeiro versículo, Paulo diz assim: gostaria que saibais que grande luta eu tenho mantido por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Que luta era essa se Paulo estava na prisão domiciliar em Roma? Que luta ele poderia estar travando? Uma só: oração. Grande luta eu venho mantendo por vós. Então nós vamos, se tivermos tempo, examinarmos o que ele diz a partir daí no versículo 2 de Colossenses 2. Mas inicialmente nós vamos a Efésios capítulo 3 examinar a segunda oração nessa epístola, que inicia no verso 14. Lembrando então que ele já orou uma vez, uma maravilhosa oração, registrada na palavra de Deus, então obviamente completamente inspirada pelo Espírito Santo, assim como são todas as Escrituras. Então podemos afirmar que as orações de Paulo são orações de fato, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Segundo a mente de Deus, ele intercede pelos santos. Foi o que ele escreveu ali em Romanos 8. Então, não apenas estamos estudando uma oração, nós estamos vendo, na verdade, o Espírito Santo orando através de um vaso, pelos encargos de Cristo. A primeira expressão no verso 14, veja na sua Bíblia, Efésios 3,14, é por esta causa. A primeira expressão do verso 1 do capítulo 3 é por esta causa. Do versículo 1 até o versículo 13 desse capítulo 3, Paulo fez o que alguns eruditos, que acho que podemos chamá-los de pedantes, dizem a respeito de Paulo, que ele não era um bom escritor e nem mesmo um bom pregador. Ele escreve nas suas epístolas fazendo muitas digressões. Ele está seguindo um caminho, então ele toma uma viela lateral, entra por aquele caminho e às vezes ele volta, às vezes ele não volta para a linha principal. Irmãos, essa é uma das respostas claras, aquela palavra do Senhor que diz assim: o vento sopra onde quer, não sabes onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Paulo sabia muito bem discernir os caminhos espirituais. Ele diz: o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele próprio não é julgado por ninguém, discernido por ninguém. Então, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve suas epístolas, ele está escrevendo cartas, não tratados. Ele não está seguindo um raciocínio de lógica, seja ela em que sentido for. Ele está sendo movido pelo Espírito Santo e liberando uma carga que tem a ver com a sua vida, sua visão e sua vocação. Então, podemos dizer, quando ele escreve o versículo 1,
que é óbvio. Na carta original não tem nem capítulo nem versículo. Ele está escrevendo uma carta com suas linhas e parágrafos. Então, quando ele entra nesse parágrafo, aqui é um parágrafo, no versículo 1 do capítulo 3, ele diz: por esta causa, e muito provavelmente o que ele iria fazer aqui é escrever a oração que ele não começou, que ele iniciou no verso 14. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Mas então ele vai fazer uma digressão, como é chamado. Ele vai tomar aí essa viela lateral, conduzido pelo Espírito Santo, pela qual viela nós somos tão gratos. Porque por ela ele escreveu 13 versículos. Ele escreveu 13 versículos maravilhosos, dizendo qual era essa causa. Na verdade, a essência dela ele já descreveu. Nesses 2 primeiros capítulos, ele disse, no seu capítulo 3, versículo 3 e 4, que ele havia escrevido a respeito do seu discernimento no mistério de Cristo, resumidamente. Então, quando eles lessem até aqui já o que ele escreveu, são 2 capítulos, eles já teriam compreensão do discernimento de Paulo a respeito do mistério de Cristo. Então, digamos, em certo sentido, a visão já estaria completa ali, nos 2 primeiros capítulos. E agora, sobre a visão, a oração. Porque a genuína visão espiritual gera carga espiritual. Então ele vai orar. E vai dizer: por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, aí ele coloca uma vírgula e vai começar essa digressão. E diz: se é que tendes ouvido a respeito da graça de Deus, a mim convidada, da dispensação da graça, a mim confiada. Então ele entrou nesse caminho e fala a respeito desse fato de gentios serem membros do mesmo corpo, co-herdeiros. E depois no verso 8, nós já estudamos pela manhã, ele vai dizer que foi dada a ele a graça de pregar esse evangelho. Fala desse mistério manifestado, essa koinonia do mistério, que já estudamos pela manhã no versículo 9, e 10, e 11, 12, 13, e no versículo 14 ele volta e repete a expressão: por esta causa. Então, irmão, sim, o apóstolo Paulo tinha uma causa. Nós fomos chamados para sermos homens e mulheres de uma causa. Essa é a nossa causa. Qual é a nossa causa? Cristo e a igreja. Essa é a nossa causa. Então ele vai orar sobre essa causa. E vamos ver em que palavras, pelo Espírito Santo, ele o faz. Por esta causa, primeiro, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Irmãos, toda verdadeira teologia deveria nos levar à doxologia. Toda verdadeira compreensão espiritual dos mistérios de Deus deveria, e certamente o faz, quando é genuína, dobrar nossos joelhos. Quando Paulo escreveu aquela maravilhosa epístola aos Romanos, de uma maneira tão sistemática, vamos usar essa palavra. Você lembra, após expor tanta beleza, também grandes alturas, não podemos negar, mesmo naquela epístola aos Romanos, falando sobre o Evangelho de Deus, tema daquela epístola. Lembra como ele termina? Capítulo 11, texto que já nos foi lembrado aqui mais de uma vez. Ele termina com ó, que maravilhoso. Irmão, se a nossa visão de Cristo não tem provocado um ó nos nossos corações, certamente ela tem um peso intelectual muito maior do que um peso espiritual. Paulo respondia a visão com ó. Certa vez, um servo de Deus do chamado despertamento evangélico do século XVIII estava pregando. Ele era um homem de não muita cultura, mas pregava como poucos. E certa vez um erudito, um tremendo erudito secular, sempre que esse irmão estava em Londres, esse erudito secular ia ouvi-lo pregar. E escrevia a sua crítica. Ele era um homem secular. Ele escrevia a sua crítica sobre esse pregador. E uma das coisas que ele escreveu foi a seguinte: como eu queria, em meus discursos, falar aquele ó, como aquele pregador o fala. Ele nunca poderia falar um ó como o dele.
Esse ó é consequência da contemplação de Cristo e de uma genuína visão espiritual. Então Paulo diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E lá você tem um monte de pontos de exclamação naquele texto, né? Admiração, espanto, assombro. Quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis são seus caminhos. E aquelas perguntas também doxológicas, né? Perguntas de quem está com os joelhos dobrados em adoração. Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele seja restituído? Quem conheceu a mente do Senhor? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então assim ele está fazendo nessa epístola. Por esta causa, ó irmãos, que peso essa causa tinha nos ombros de Paulo. Como um fiel despenseiro, mordomo. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Um dos nossos problemas é nos colocarmos apressadamente de pé diante de outros, antes de nos colocarmos de joelhos diante do Pai. Um irmão certa vez ouviu um servo de Deus pregar. E quando aquele servo de Deus subiu no lugar próprio para a sua pregação, ele subiu com o seu peito bastante inchado e sua cabeça bastante erguida. Ele desceu com o seu peito bastante vazio e sua cabeça bastante inclinada. Então aquele servo mais experimentado do Senhor que ouviu aquela mensagem disse assim: se você tivesse subido como você desceu, você teria descido como você subiu. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para quê? Então agora vamos ver quais são os tópicos dessa oração. Para que, segundo a riqueza da sua glória. Observe o capítulo 2, verso 7 dessa mesma epístola. Aqui Paulo falou da suprema riqueza da sua graça. Você sabe que, por outro ângulo, essa epístola aos Efésios poderia ser resumida toda com esses 2 versículos? O tema de Efésios é, por um lado, a riqueza da sua graça. Quanta graça há nessa epístola aos Efésios revelada. Por outro lado, quanta glória há nessa epístola revelada. Riqueza da sua graça, riqueza da sua glória. Isso resume Efésios. O que significa riqueza da sua glória? E aqui vamos já buscar ajuda numa outra oração de Paulo, aos Colossenses. Abra, por favor, no capítulo 1, versículo 9, para entendermos melhor essa expressão. E voltamos a Efésios. Colossenses capítulo 1, verso 9, é mais uma oração de Paulo. E ele inicia sua oração assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, se referindo a Epáfras, o seu companheiro. Paulo não conhecia os Colossenses, a assembleia não foi estabelecida por ele, mas sim por Epáfras, seu companheiro. Desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Não vamos ver esses tópicos agora, todos eles são muito relevantes, importantes, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E agora nós temos uma expressão no verso 11 aqui, que vai nos ajudar a entender aquela de Efésios 3, riqueza da sua glória. Aqui diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Riqueza da sua glória, força da sua glória. A ideia envolvida aí é, Paulo está dizendo que contemplando, com olhos abertos pelo Espírito, revelação, entendimento espiritual, vendo a majestade pessoal do Senhor Jesus, nós somos fortalecidos com poder. Sendo fortalecidos com poder, segundo a força de sua glória. Em outras palavras, contemplando a majestade pessoal do Senhor Jesus, nós somos fortalecidos com poder. Muito interessante.
Paulo está nos dando o segredo do seu próprio poder espiritual. O segredo do poder espiritual de Paulo era a contemplação do Senhor Jesus. Quanto mais contemplamos o Senhor Jesus, mais participamos do que Ele é. E mais somos vasos usados de uma maneira efetiva nas suas mãos. Porque somos usados baseados em uma contemplação. Nós não somos tagarelas. Nós não falamos mensagem de segunda mão. Nós não pregamos o último livro que nós lemos. Nem a última conferência que participamos. Segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Essas são as palavras de Paulo. Então, segundo a força da sua glória, em outras palavras, parafraseando Paulo, contemplando a sua majestade pessoal, somos fortalecidos com todo o poder. Essa era a fonte de recursos inesgotáveis de Paulo. Você sabe que um servo de Deus chamado J.B. Phillips escreveu uma obra muito interessante, chamada Carta às Igrejas Novas. E esse irmão, erudito que era, ele fez uma tradução livre do seu próprio conhecimento da língua grega, das cartas de Paulo, segundo não apenas seu conhecimento da língua grega. Estão muitos aí que são mestres da língua grega e, na verdade, pouquíssimo podem nos dar. Esse homem não era apenas um erudito, era um homem de Deus. J.B. Phillips. E essa obrazinha chamada Cartas às Igrejas Novas, ele vai então escrever as cartas de Paulo em uma tradução livre. A sua tradução, mais ou menos como John Nelson Darby fez também, na tão conhecida tradução de Darby. Não apenas porque Darby conhecia também bem a língua original, mas porque Darby também foi um homem de Deus que conhecia a mente do Senhor. Então, quando esse irmão J.B. Phillips escreveu Filipenses 4, de 10 a 13, quando Paulo, terminando aquela epístola, vai agradecer os filipenses pelo cuidado que eles tiveram com ele na prisão, ele diz: eu me alegrei sobremaneira do Senhor, porque renovastes a meu favor uma vez mais o vosso cuidado. Aliás, já fizestes antes, aliás, já tinhais antes, melhor, mas vos faltava oportunidade. Aí ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Lembra-se do texto? Tanto sei ser humilhado quanto ser honrado, tanto sei ter abundância quanto escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Quando esse irmão escreve este texto na sua tradução livre, ele escreve assim: eu aprendi, Paulo dizendo, eu aprendi que os meus recursos em Cristo são inesgotáveis. E que o meu descanso nele é imperturbável. Ah, irmãos, que maravilha! Será que nós temos um descanso imperturbável? Por qualquer evento, qualquer pessoa, qualquer circunstância, qualquer assunto. Imperturbável. Paulo tinha. Será que já temos descoberto que os nossos recursos nele são inesgotáveis? Quando nós carecemos de graça, dele temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Quando nós precisamos de sabedoria, ele se nos tornou da parte de Deus em sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quando nós precisamos compreender as coisas mais profundas de Deus, nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo aprendeu isso. Então ele compreendeu que ele na verdade não precisava de um depósito nele. Ele tinha um depósito em outro. E porque ele tinha um depósito em outro, o seu depósito era inesgotável. Ele não precisava de um descanso nele. Esteja certo, Paulo nunca orava: Deus, me dá descanso. Nunca. Esteja certo. Leia suas epístolas. Porque ele aprendeu que tinha descanso nele. Certa irmã, comentando um pouco da epístola de Filipenses, há séculos atrás, escreveu assim: nós cristãos não temos alegria. É a alegria que nos tem. Por isso a nossa alegria é intocável. A alegria nos tem, porque a alegria é Cristo. Cristo nos tem. Essa é a mensagem de Paulo aos Filipenses. Então, por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, contemplando a sua majestade pessoal, contemplando sua beleza, contemplando sua glória, sejais fortalecidos com poder, mediante seu espírito no homem interior. Então o que ele disse em Colossenses, ele diz em Efésios de outra maneira,
mas o mesmo foco. Contemplação, segredo do poder espiritual. Vamos voltar à oração de Efésios 3. Verso 16. Segundo a riqueza da sua glória, a riqueza da sua majestade pessoal, a riqueza de seus recursos, a riqueza do que Ele é, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Agora, já voltamos ao verso 17, mas para que não percamos a ênfase do que entendemos, o Espírito Santo quer nos dar aqui, veja para que esse poder, esse fortalecidos com o poder, mediante seu Espírito no homem interior. Para quê? Por quê? Na verdade, o foco está no versículo 18. O versículo 17 ainda é aí um meandro nessa oração, um caminho que Paulo está traçando. O foco está ali no verso 18, onde vamos chegar daqui a pouco. A fim de poderdes compreender. Então agora nós estamos vendo um terceiro elo na corrente, acompanha aí. Primeiro ele está falando de contemplar a glória, a força da sua glória, na palavra de Colossenses 1. A riqueza da sua glória, ou a sua majestade pessoal, contemplação. Depois ele está falando de fortalecimento e de poder, mostrando que o poder e o fortalecimento é derivado da contemplação. Sem ver Cristo, nossas vidas são rasas, são fracas, são inconstantes, são dobres. Contemplação, força, e agora ele está dizendo, acrescentou o terceiro elo, compreensão. A fim de poderdes compreender. Então o Espírito Santo ele entra como, digamos, um intermediário aí. É Ele quem nos dá a revelação da beleza do Senhor Jesus progressivamente. Ah, que riquezas insondáveis nosso Cristo tem. Então, na medida que o Espírito Santo vai abrindo nossos olhos, e abrindo, e abrindo, e abrindo, nós vamos conhecendo o grande Cristo que nós temos. Resultado em nós, fortalecidos com todo o poder. E consequência, compreensão espiritual alargada. Porque aqui, irmãos, por favor, vamos prestar atenção nesse terceiro elo. Há uma diferença abissal entre compreensão intelectual, entendimento intelectual e entendimento espiritual. Irmãos, há pessoas capazes, talvez, de citarem porções enormes do Novo Testamento em grego, não é em português. No entanto, se você os ouve, você não recebe nada de Cristo. Nada da vida de Cristo. Intelecto em ação. Pura erudição. Não é disso que Paulo está falando aqui. Ele está falando de entendimento espiritual. Sabe por quê? Quando em Coríntios 2, texto que já comentamos, ele fala sobre o intelecto humano, ele coloca num nível tão baixo com relação às coisas de Deus, que nós ficamos surpresos, se já não tivemos nossa própria experiência nesse assunto. Ele vai dizer assim: olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, tomando iniciativa, nolo revelou. Deus rasgou o véu. Não tem nada a ver com erudição humana. Não tem nada a ver com escolasticismo. Não tem nada a ver com inteligência. Tem a ver com entendimento espiritual. Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as coisas profundas de Deus. É maravilhoso. Ele tudo conhece. Então ele é o único capaz de revelar. Mas ele não termina aí não. Ele vai dizer assim: ora, olha a sua conclusão. O homem natural não entende. E nessa classe de homem natural ele colocou todos nós, naturalmente falando, é claro, com uma mente desassistida, que não somos objetos da revelação do Espírito Santo. Todos os homens. O homem natural, e ele diz duas coisas também graves. Ele diz primeiro que ele não entende. Depois ele diz que ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E ele não pode discerni-las, porque elas se explicam espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Ele compara coisas espirituais com espirituais. Você se lembra dessa expressão?
1 Coríntios 2,14. Sabe o que ela quer dizer? O Espírito Santo é capaz de nos dar uma roupagem espiritual, palavras espirituais, conceitos espirituais, mentalidade espiritual para explicar conceitos espirituais. Isso é o que ele quis dizer ali. Que maravilha, irmão. Então nós entendemos agora qual é o segredo da pregação. É a unção habilitadora do Espírito Santo sobre a palavra, porque só Ele é capaz. Só Ele é capaz de usar palavras, roupagem adequada para traduzir verdades que estão muito acima da nossa compreensão e do nosso entendimento. Então Ele vai dizer, comparando coisas espirituais com espirituais. É a expressão que Ele usa ali. Que importante, irmãos. Você vê, diante desse serviço, nós somos absolutamente inadequados. Então, esse é o caminho que Paulo está entrando aqui nessa oração. Ele ora pelos Efésios e sabe que os Efésios são idênticos a ele, na questão do seu equipamento natural. Nada podem compreender. Então eu me ponho de joelhos diante do Pai e oro, para que Ele conceda que, baseado na riqueza da sua glória, vocês sejam fortalecidos com poder, mediante seu Espírito, no homem interior. E aí, pulando o verso 17 por enquanto, ele vai dizer, acrescentar aí, como falamos, o terceiro elo, no verso 18, a fim de poderes compreender. Então aí está claro para nós. Contemplação de Cristo, pelo próprio Espírito Santo, fortalecidos com o poder do nosso homem interior, para que possamos compreender. Compreender é inteligência espiritual, não é inteligência natural, intelectual. Então, sigamos. Verso 16 ainda. Fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior. Por que será que precisamos ser fortalecidos com poder no nosso homem interior pelo Espírito? Amados irmãos, a contemplação de Cristo, ela é tão desastrosa para o nosso homem natural, que na medida em que esse véu vai sendo rasgado, se o Espírito Santo não nos fortalecer na nossa compreensão, no nosso entendimento, nós nunca poderíamos comportar a visão das glórias do nosso Senhor Jesus. Nós temos que ser assistidos, habilitados, suportados pela ação do Espírito Santo, para que nós possamos compreender algo das glórias de Cristo. As glórias de Cristo, para o homem natural, elas são incontempláveis. E para o homem espiritual é necessária a habilitação do Espírito Santo, o suporte do Espírito Santo. Deixe-me citar um exemplo. Um homem de Deus, certa vez, estava andando por uma rua, uma calçada, e meditando a respeito das glórias de Cristo na sua palavra, e relembrando textos, e o Espírito Santo abrindo seu entendimento, revelando algo mais das belezas de Cristo, e ele caminhando por aquela calçada para um determinado destino. Num dado momento, ele parou sua caminhada, encostou numa parede próxima, apoiou seu corpo, orou ao Senhor e disse assim: Senhor, retira tua mão, mas eu não posso suportar. Revestidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. Mas irmãos, nosso temor é que nossa geração conheça tão pouco sobre isso. Nossa geração é uma geração da lógica, é uma geração do intelecto, é a geração do penso, logo existo. Senhor, nos ajude, irmãos. Revelação não tem nada a ver com esses assuntos. Fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior, para que possais compreender. Mas ainda antes do verso 18, está aí o 17. Então vamos ver o que ele diz no 17. E assim habite Cristo nos vossos corações. Essa palavra habite, uma palavra importante. É claro que Paulo não está entrando em nenhum tipo de contrassenso aqui. Ele está orando por cristãos que já são habitados pelo Espírito Santo e nos quais podemos dizer, nos quais corações Cristo já habita. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como ele mesmo escreveu na sua epístola aos Romanos, capítulo 8. Então ele não está entrando em nenhuma contradição e perdendo seu juízo. Quando ele usa a palavra habite, uma palavra muito específica. A ideia aqui é, esse Cristo que já habita, esse Cristo que vocês já conhecem, esse Cristo que nasceu dentro de vocês, essa vida com Ele que vocês já compartilham, eu oro por vocês para que essa vida, esse Cristo, lhes ocupe totalmente o ser. Essa ideia, com a palavra habite.
A palavra habite aí significa fixar uma residência permanente. Significa que o nosso Cristo, vamos usar uma metáfora aqui, ele não está apenas na sala de visitas do nosso coração. Compreendeu? Nós fornecemos a ele as chaves de todos os aposentos, para que ele possa abrir um a um, entrar neles e fazer a sua obra, santificando, formando a si mesmo, para que nossa mente seja a mente de Cristo, entrando no terreno das nossas emoções, para que elas não sejam descontroladas, nos alegrando com o que Cristo não alegra e nos aborrecendo com aquilo que Cristo não se aborrece. Então ele entrando no terreno das nossas emoções, ele também entrando no terreno da nossa vontade obstinada. Essa senhora altiva, nossa vontade, ele entrando nesse terreno, porque nós concedemos a ele a chave, ele não é um intruso. Então, assim Cristo habite nos vossos corações. Percebeu? Ele está orando, na verdade, para que Cristo seja formado nos Efésios, para que Cristo não esteja ali apenas no homem interior dos Efésios, mas que, fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, habite Cristo nos vossos corações. Você viu? Mais do que o homem interior, nos vossos corações, que na Bíblia, no Novo Testamento, coração sempre significa espírito e alma juntos. Então, assim habite Cristo nos vossos corações pela fé. Vamos tomar nota desse pela fé. Nós recebemos ainda alguma ajuda aqui. Sentimentalismo na vida cristã, emocionalismo, são uma tragédia, uma doença espiritual. Nós não podemos promover nada na vida cristã por emocionalismo ou por sentimentalismo, só podemos sofrer dano. A nossa relação com Cristo é uma relação pela fé, graças a Deus. Porque a fé é a substancialização dos fatos eternos. A fé é essa capacidade espiritual que Deus nos deu para tocar coisas eternas. A fé é essa capacidade espiritual que Deus nos deu para vincular os nossos corações ao reino da realidade espiritual. Isso é fé. A fé não é maravilhosa? Por isso o justo viverá pela fé. Não apenas receberá a vida pela fé com relação à sua justificação pela fé, ou até mesmo a sua regeneração, mas ele viverá da fé. 3 vezes no Novo Testamento, Paulo repete esse assunto, o justo viverá da fé, citado por Abacuque. Ele busca o texto lá de Abacuque e cita 3 vezes no Novo Testamento. 2 vezes tem relação com a justificação pela fé. Romanos 1 e Gálatas 3. Justificação pela fé. Mas a terceira vez não. A terceira vez está em Hebreus. E não sabemos quem foi o autor de Hebreus. Provavelmente não foi Paulo. O autor de Hebreus usa esse texto de Abacuque no capítulo 10. Ele diz: o justo viverá da fé. Em que contexto? Justificação pela fé? Em hipótese nenhuma. Carreira cristã vivida pela fé. Porque ele está dizendo: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. No mesmo contexto, ele diz: tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O tema de Hebreus não é a justificação pela fé. É a jornada cristã que é vivida de fé em fé. Compreendeu? Então, quando diz assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, ele está dizendo: não tente promover nada a partir de sua carne. Se nós estamos adorando a Deus, nós só podemos adorá-lo pela fé. É pela fé que Cristo brilha aos nossos olhos. É pela fé que tocamos Cristo. É pela fé que temos experiência de Cristo. Ah, irmãos, que cuidado temos que ter nesse assunto hoje, no meio do povo de Deus, da música. A música se tornou algo profissional e espúrio na casa de Deus. Um fogo estranho no altar, tentando bombar almas, para que de alguma maneira tenha uma experiência sensual, almática e de nenhum valor. Pelo contrário, de prejuízo. As almas inflam e murcham. E esse é um processo horrível no que concerne a nossa carreira cristã, nossa relação com o Senhor, porque isso não tem nada a ver com fé.
Então, que desafio para nós. Aprendemos a adorar pela fé. Ter um coração focado em Cristo pelo Espírito, dizendo: Senhor, mostra-te para nós nessa reunião. Abre nossos olhos, nós queremos responder à tua revelação. Queremos te tocar pela fé. Pela fé queremos te contemplar. Pela fé queremos te adorar. Pela fé nós partimos o pão. Pela fé nós louvamos o Senhor. Não tem nada a ver com o que eu sou, com o que você é, com nossas circunstâncias, com nossas coisas. Então ele diz: habite Cristo nos vossos corações pela fé. Ele vai ocupando o nosso ser pela fé. Emocionalismo, sentimentalismo só promovem danos em nossas vidas. Mas graças a Deus, porque quando a revelação do Espírito alcança, atinge, perfura nosso homem interior, aí sim, nossa alma responde ao Senhor. Mas por este caminho, sempre tendo o homem interior como fonte da ação espiritual. Quando a ação começa na alma, é uma ação sensual. Judas usa essa expressão. E diz assim: amados, fortalecei-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Final da epístola de Judas, antes de Apocalipse. E quando ele faz a contraparte disso que ele diz com relação aos irmãos, ele diz assim: homens sensuais que não têm o Espírito. Homens sensuais que não têm o Espírito. Ou seja, vivem dos seus próprios sentidos. Então Paulo está dizendo que Cristo será formado no nosso coração, nos ocupará completamente o ser, na medida em que pelo Espírito nós o contemplamos. Vamos voltar aqui: sua majestade pessoal, sua glória. Nós somos fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. O homem interior é o nosso espírito humano. Outra maneira da Bíblia se referir ao nosso espírito humano é o homem interior, não é a nossa alma, é o nosso espírito, é aquela faculdade mais nobre do nosso ser, que Deus a fez pelo seu sopro. Ele produziu em nós, quando soprou sobre as narinas do homem o fôlego de vida. Esse fôlego de vida, Deus é Espírito, então quando Ele soprou sobre as narinas do homem, aquele ruach, aquele fôlego de vida, o homem foi feito alma vivente. Essa combinação de Deus, o fôlego de Deus, que é Espírito, sobre aquele corpo que era do pó, constituiu o homem alma vivente. Mas esse órgão nobre no homem, capaz de conhecer Deus, capaz de comungar com Deus, capaz de crescer em Deus, é o nosso homem interior. É o nosso espírito. E ele deve ser a fonte para todas as ações da alma. Tudo isso está por trás dessa palavra de Paulo que nós acabamos de ler. Fortalecidos com poder mediante seu espírito no homem interior, mas graças a Deus não só ali. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé. Então, a partir do homem interior, que Cristo ocupe totalmente o vosso ser. Graças a Deus. Isso é tão grande salvação. Fomos chamados para sermos homens novos e novos por inteiro. Homens e mulheres novos. Não regenerados, mas com mente velha. Não regenerados, mas ainda com vontade rebelde e obstinada. Não regenerados, mas com emoções discordantes daquelas do Senhor. Fomos chamados para ser novos inteiros, para que Cristo habite nos vossos corações pela fé. Estando vós, vamos seguir, arraigados e alicerçados em amor. Um detalhe aqui: a oração de Paulo, claro, é uma oração que toca a glória de Cristo na igreja. Nós vamos ver lá no final que assim ele termina essa oração. A Ele seja a glória na igreja. A Deus seja a glória na igreja, assim como é em Cristo Jesus. Na igreja e em Cristo Jesus. Assim ele conclui lá no final da oração. Então, se essa é uma oração corporativa, se o escopo do trabalho de Deus é corporativo, então nós precisamos estar vinculados em amor para podermos compreender. Aqui nós temos mais uma chave. Queremos avançar em genuína compreensão espiritual? Esqueça o tipo de consagração que diz Cristo e eu na minha casa. Esqueça. Porque o chamado de Cristo é corporativo, é para a sua igreja. E se nós não estivermos arraigados e alicerçados em amor, nós não poderemos compreender. Então, arraigados e alicerçados em amor, verso 18, a fim de poderdes compreender. Agora me permita uma palavra aqui. Na tradução que eu estou lendo, diz simplesmente, a fim de poderes compreender com todos os santos.
É uma boa tradução. Mas nos lembrando que no original você vai encontrar a palavra transliterada para o português S-Y-N, syn, de onde temos a sincronia, a sintonia no nosso português. E syn significa junto com, ao mesmo tempo. Então aí está essa palavra no texto original. Então, a fim de poderes compreender junto com todos os santos. Sabe por que estamos destacando essa palavra? Porque ela aparece várias vezes na Epístola aos Efésios. Uma única vez ela aparece isolada, traduzida por vínculo, no capítulo 4. Essa palavra S-Y-N, syn. As outras vezes ela é o prefixo de uma palavra maior, que Paulo usa em Efésios em diversas instâncias. Então, o que queremos dizer com isso? Que a palavra junto, para Paulo em Efésios, é muito importante. Por exemplo, no capítulo 2, ele não diz assim que simplesmente que Deus nos deu vida em Cristo. Veja lá no capítulo 2, verso 6. Ele diz que ele nos deu vida juntamente com Cristo. Viu que importante? Porque Cristo não tem vida para nos dar. Cristo é a nossa vida. Então, quando Deus nos dá vida, não é porque Cristo é o autor da vida, então ele tem vida para dar, ele dá vida para um, dá vida para outro. Ele é um supermercado que distribui a sua mercadoria. Vida para lá e vida para cá. Não. Paulo está dizendo, ele é a vida. E juntamente com ele, Deus nos deu vida. Bem diferente, não é? Nós viemos participar da vida na vida, com V maiúsculo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ah, que bom. Graças ao Senhor. Então ele vai seguir no versículo 7 do capítulo 2, e dizendo, e juntamente, ele repete a palavra, veja como é importante para ele, porque ele repetiu, juntamente com ele nos ressuscitou, e de novo na língua original, juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós temos 3 vezes aí o junto. Não é uma palavra importante para Paulo? Porque Paulo está falando da igreja, a igreja é um corpo, é junto com. Do contrário, nós não vamos avançar, não vamos crescer, não vamos compreender, não vamos ter uma palavra estimada dele, pleroma. Não teremos plenitude. Eu e Cristo na minha casa. Compreendeu, irmão? Que maravilha. Porque esse é o chamado corporativo, chamado para a igreja. Arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderes compreender junto com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Pode ser que a altura, comprimento, largura, profundidade se refira ao amor de Cristo, imensurável. Pode ser, mas o mais provável é que o comprimento, a altura, a largura e a profundidade, essas medidas mencionadas no verso 18, atente aí, se refiram ao verso 11. As medidas, largura, comprimento, altura, profundidade do eterno propósito de Deus. Porque Paulo está orando por visão espiritual, para que eles possam compreender, acabamos de ler aí, que sejais fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior, verso 16, e o 18, para poderdes compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Ele é imenso. E aí ele põe um E, veja esse E aí. E, no verso 19, conhecer o amor de Cristo. Então, na medida que pelo Espírito nós vamos contemplando as medidas imensuráveis, não é? Desse eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo, o nosso coração vai experimentando o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E nós vamos conhecendo, palavra que ele também usa muito, não é? Essa gnosis. Mas ele não está falando dessa gnosis, não, irmão. Já falamos sobre isso. Paulo combate essa gnose, ele mostra que essa gnose é loucura diante de Deus, né? Um servo de Deus do passado disse assim, no mundo físico, a distância entre a mente e o coração não chega a 50 centímetros. No mundo espiritual, é a distância entre o inferno e o céu. A fim de poderes compreender, junto com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. A própria linguagem deixa tudo claro para nós. Como vamos conhecer alguma coisa que excede o entendimento?
É porque esse conhecimento não é intelectual. É porque esse conhecimento é espiritual. Entrar na experiência do amor de Cristo e conhecer o amor de Cristo. Enfim, no verso 19 ele conclui: para que sejais tomados. Oh, que palavra importante aqui. Absorvidos. Tomados de toda a plenitude. Aí está o pleroma. Plenitude de Deus. Essa palavra é usada de uma maneira muito especial por Paulo. Quando ele diz, por exemplo, que Cristo é a plenitude de Deus. Tudo aquilo que Deus é está em Cristo. Não apenas habita em Cristo, como também é revelado unicamente através de Cristo. Então Cristo é o pleroma de Deus. Ele é a plenitude de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele. Agora, como Efésios é a carta da igreja, então a oração de Paulo tem como foco essa sua carga pela igreja, que é o corpo de Cristo. Então ele vai dizer: para que agora vós sejais tomados de todo o pleroma de Deus. É muito para nós, não é, irmãos? Que maravilha! Cristo é a plenitude de Deus. A igreja é a plenitude de Cristo. Cristo é o mistério de Deus. A igreja é o mistério de Cristo. Que maravilha! Então ele ora nesse sentido e por nada menor. Ele diz: para que sejais absorvidos, tomados de toda a plenitude de Deus. Essa é a casa de Deus. Quando a casa de Deus foi erguida por aqueles judeus do Velho Testamento, segundo o modelo que foi mostrado a Moisés no monte, com as riquezas de detalhes, você conhece Êxodo 40, provavelmente, o último capítulo do livro. Quando a casa foi erguida, nem Moisés podia entrar, porque a glória de Deus encheu o tabernáculo. Posteriormente, quando o templo de Salomão foi edificado, e a glória de Deus encheu o templo, porque tudo foi feito de acordo com o modelo. Assim é a igreja, irmãos. Na medida em que Cristo, pelo Espírito, vai sendo revelado a nós, na medida que nós vamos entrando nas realidades espirituais de Cristo, não intelectuais, e então nosso intelecto, e então nossas emoções, e então nossa vontade vão sendo conquistados. Que maravilha! Mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo, Paulo disse, lá naquele capítulo 2 de Coríntios, tão lindo, o capítulo sobre revelação, sobre ministério espiritual. E nossa vontade, experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e nossas emoções sendo conquistadas para Ele e por Ele. Qual o resultado? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ah, irmãos, nós não podemos nem imaginar uma reunião do povo de Deus assim. Vai faltar espaço para tanta gente querendo falar e manifestar as riquezas do Senhor que Ele tem conhecido. Não um tagarela que vem lá da sua biblioteca querer falar as palavras, como dissemos, que ele entendeu com a sua mente, mas alguém que está conhecendo Cristo e o amor de Cristo, as riquezas de Cristo, entrando nelas e elas nele, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Os coríntios eram uma assembleia bastante complicada em diversos aspectos. Mas, irmãos, para vergonha nossa, nós podemos ainda dizer, temos que dizer, que eles tinham muito mais do que nós. O que será que seria dito de nós se Paulo escrevesse uma carta para nós, para as nossas assembleias atuais? Ele escreveu para os coríntios assim: em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, de maneira que não vos falte nenhum dom. E nós temos uma carência tão grande de entendimento, de conhecimento, de dons, de serviços genuínos, espirituais no corpo de Cristo. Eles tinham isso, mas paralelamente a isso, eles tinham uma carne não tratada, porque essas coisas não se confundem. Dom espiritual é uma coisa, carne é outra coisa. Para dom espiritual, nós precisamos ser alimentados, crescer no discernimento, crescer no exercício do dom, crescer no serviço espiritual. Por outro lado, paralelamente e inseparavelmente, nós precisamos da cruz operando na nossa carne. Do contrário, nós vamos ter a carne se imiscuindo no exercício do dom espiritual. E isso estava acontecendo com os coríntios. Eles falavam em línguas e disputavam uns com os outros nesse assunto. Eles profetizavam e um queria profetizar mais do que o outro. E consideravam aqueles dons chamados miraculosos, espetaculares, de um valor muito mais elevado do que, por exemplo, profetizar.
E Paulo diz, no exercício dos dons de vocês, eles são genuínos, eles são do Espírito, mas está tudo errado no exercício de vocês. Eu prefiro, por exemplo, falar na igreja 5 palavras, com meu entendimento, para edificar outros, do que 10.000 palavras em outras línguas. E eu dou graças a Deus porque falo em línguas, mais do que todos vós. Então não descartou esse dom. Mas ele está dizendo, progredir para a edificação da igreja. Todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Olha que reunião maravilhosa, não é, irmão? O Senhor não nos coloca com a boca no pó quando nós vemos esses versículos, e ele escreveu para os coríntios, bebês ainda em Cristo. E nós, o que será que seríamos? Acho que nós seríamos um feto ainda. Ele continua nessa epístola aos Coríntios dizendo assim, cada um veja como edifica. Vocês têm aí, usando outras palavras, né, parafraseando Paulo, vocês têm edificadores no meio de vocês que são muito ativos. Eles trazem muita madeira, muito feno e muita palha. Você olha para o que eles fazem e você vê uma obra imensa, mas o fogo o provará. Manifesta se tornará a obra de cada um. O dia o provará, porque está sendo reservada para o fogo. Mas há alguns entre vocês que estão edificando com ouro, com prata e com pedras preciosas. Então manifesta se tornará a obra de cada um. Vê de cada um como edifica. Então, amados irmãos, esse era o coração desse oikonomos de Deus, Paulo. E nesse sentido ele orava, e mais do que orava. Aos Colossenses, de novo, no capítulo 1, encerrando o capítulo 1, quando ele fala lá no verso 24, sobre as aflições de Cristo, que também já comentamos hoje pela manhã, o que significa ter cononia dos seus sofrimentos, participar das aflições de Cristo para edificação da igreja, pois o sacrifício para a redenção ele já acabou, já consumou, já completou, mas agora ele quer partilhar suas aflições para que sua noiva se apresse, para que sua noiva tome forma, para que sua noiva deixe de ser menina e se atavie como mulher madura, pronta para as núpcias, para as bodas. Então Paulo sofria com esse encargo e ele explicou o que significa aflições de Cristo no final de Colossenses capítulo 1, os últimos versículos. Ele diz, o qual Cristo nós anunciamos. Esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todo homem, advertindo por um lado, e ensinando a todo homem, ensinando por outro lado. Esse é um ministério equilibrado. Não só exortação, mas ensino e exortação. Exortação e ensino. Exortando a todo homem, ensinando todo homem, em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1, 28. Aí no verso 29 ele diz, e por esta causa, é por isso, essa mesma causa pela qual ele está orando aqui em Efésios, por esta causa, veja Colossenses 1, 29, por isso é que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Não é um lindo versículo? Ele se esforçava como mordomo responsável, mas ele sabia que seu esforço seria nada, ele levaria a zero o resultado, a não ser que a sua eficácia operasse eficientemente em mim. Graças ao Senhor. Então, concluindo a oração do capítulo 3, ele diz assim, verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, de novo, seus recursos, onde estavam seus recursos? Em Cristo, e eram então experimentados pelo ministério do Espírito Santo. A esse que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A ele seja a glória na igreja. Que linda essa frase. Mostra que o foco da oração de Paulo é a glória de Cristo na igreja. Então ele ora para que a glória de Cristo seja na igreja tão plena, tão real, tão linda, quanto ela é no próprio Cristo. Então esse ele aqui tem como sujeito Deus, né?
Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós. Esse é Deus, o nosso Deus. Então ele diz, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus. Então que a igreja partilhe a mesma glória que Cristo Jesus tem. Que a glória que Cristo tem seja vista na sua igreja, porque para isso ela foi chamada, como nós vimos pela manhã. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. São palavras tão maravilhosas, não é, irmãos? Porque esse é o chamamento nosso da igreja, nada menos do que isso, nada menos. Então, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Agora, vamos para o livro de Colossenses, a Epístola aos Colossenses, e aqui vamos terminar. Capítulo 1, verso 9, mais uma oração de Paulo. Não vamos ter tempo para estudá-la toda, mas vamos destacar alguns elementos. 1:9, Colossenses. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Qual era então o seu encargo, sua carga, baseado na visão que ele tinha do eterno propósito de Deus, das glórias de Cristo? É pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Palavra que também ele usa de modo especial, essa palavra pleno conhecimento. Epignosis. Pleno conhecimento da sua vontade. A fim, ou em toda a sabedoria, e olha essa frase, essa palavra aqui, né? Importante, essa frasezinha. Essas duas palavras, entendimento espiritual, que nós então já explicamos. Não é intelectual, não parte de recursos naturais, não pode ser alcançada por intelecto, por estudo, por nada, que não seja uma ação direta, reveladora do Espírito Santo. Entendimento espiritual. Para quê? A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Que frase também maravilhosa é essa? Porque sabe o que o entendimento intelectual faz conosco? Por si e em si mesmo? Ele já disse, Paulo mesmo, 1 Coríntios 8, 1. Ora, o saber ensoberbece. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Então ele está dizendo que quando o entendimento é genuinamente espiritual, ele muda nossas vidas e os nossos relacionamentos. Essa é a grande diferença entre conhecimento espiritual e informação. Informação não tem efeito transformador. Conhecimento espiritual tem efeito transformador. Então, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. O maestro toca e a orquestra, o maestro rege e a orquestra toca. Essa é a palavra de Paulo para dignos. Há uma harmonia, há uma correspondência entre aquele que rege e os que são regidos, para viver de modo digno, compatível, idôneo com o Senhor, com o que o Senhor é, para o seu inteiro agrado. Podemos dizer assim, irmãos, que a motivação de todas as epístolas do Novo Testamento é que sejamos agradáveis a Deus. O autor de Hebreus, no final do capítulo 12 da epístola, ele diz assim: para que possamos servi-lo de modo agradável e com reverência, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Retendo a graça que nos foi dada, sirvamos a Deus de modo a agradá-lo, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. A motivação por trás de todas as epístolas é uma só, é que nós possamos agradar a Deus. Nosso irmão nos lembrava hoje pela manhã, aquele versículo de Neemias capítulo 8, quando Esdras lê a lei diante do povo, e eles choram ouvindo a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor perfura o coração deles, e eles se prostram em adoração. Então, aqueles que ministravam vão dizer assim: não pranteis nem choreis, enviai porções aos que nada têm, esse dia consagrado ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Aqueles irmãos, aquelas pessoas estavam com a boca no pó, em arrependimento, vendo a sua infidelidade, 70 anos de cativeiro, e só agora retornaram para Jerusalém.
tanto ainda para ser edificado. Os muros ainda em ruínas, eles ainda expostos a inimigos. Então, quando a palavra de Deus penetrou o coração deles, eles viram aquilo, eles se prostraram diante do Senhor, em humilhação, arrependimento e adoração. Então, essa é a alegria do Senhor. O Senhor estava agradado, o Senhor estava satisfeito, porque eles tinham um coração de arrependimento e responderam à palavra que perfurou o coração deles. Então eles ouviram a alegria do Senhor. O Senhor está satisfeito, o Senhor está contente, e essa é a vossa força. A mesma coisa Paulo diz aqui. Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Veja as palavras similares à oração de Efésios. Sendo fortalecidos com todo o poder. Ele usou essa mesma frase na oração do capítulo 3 de Efésios, não é? Fortalecidos com todo o poder mediante seu espírito no homem interior. E aqui ele repete a mesma frase. E diz, fortalecidos com poder segundo a força da sua glória, que nós já comentamos. A sua majestade pessoal. Em toda perseverança. É contemplando a majestade pessoal do Senhor Jesus que nós adquirimos perseverança. Que linda conexão. E como precisamos compreendê-la. Queremos ser irmãos e irmãs que perseveram. Precisamos contemplar a majestade do nosso Senhor Jesus, a beleza dele. Essa é a fonte da nossa perseverança. E sabe por que perseverança é importante na vida cristã? Tiago vai nos responder. Aliás, o Senhor Jesus já havia nos dito lá no Evangelho de Lucas, conforme registrado por ele, Lucas 19. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. E Tiago escreve no seu livro, tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, isso é Hebreus, tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Isso é Hebreus capítulo 10. E Tiago vai falar no seu capítulo 1 sobre perseverança, dizendo que a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Perseverança é importante na carreira cristã? Muito, irmãos. Quando nós não temos perseverança, nós não chegamos a lugar nenhum. Nós só nos reunimos com quem nos agrada. Nós só ouvimos quem nos interessa. Nós só temos relacionamentos na medida em que nós somos, de alguma forma, satisfeitos nos nossos interesses. Meninos, birrentos, tendes necessidade de perseverança. Vá contra os teus interesses. Vá contra a tua alma, a favor da cruz. Para que então a perseverança possa ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. De acordo com Tiago, sabe qual é o contrário de perfeitos e íntegros e em nada deficientes? Leia o capítulo 1. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ou nós somos um, ou somos outro. Perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Dobres e inconstantes em todos os seus caminhos. Irmãos, quantas atividades cristãs, como nós as denominamos, nós começamos e não acabamos. Quantas promessas de consagração nós já fizemos, quem sabe. Quantos envolvimentos com serviços chamados cristãos nós já nos envolvemos. Tendes necessidade de perseverança. Fortalecidos segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Longanimidade também é uma palavra linda. Quando olhamos para a nossa vida conjugal, talvez mais do que em lugar nenhum, ela se torna tão prática. Longanimidade significa que o pavio é tão longo que ele está muito longe da bomba. Isso é longanimidade. Mas por causa da carência que nós temos do caráter de Cristo formado em nós, o nosso pavio tem 2 centímetros. Aquele que acende não consegue nem correr, explode na cara dele. Longo ânimo. Não é linda essa palavra? Ah, como nós maridos precisamos pedir ao Senhor que essa faceta do caráter de Cristo seja formada em nossas vidas. Na verdade é Cristo formado em nós. Ele é o único longânimo. Ah, como ele é longânimo. Ele suportou as aflições. Ele ofereceu seu rosto como um seixo. Suas costas foram rasgadas. Sua fronte vazada. Cuspido, esbofeteado, escarnecido. Um manto colocado sobre ele, um caniço. Rei dos judeus, salve o rei. Longânimo.
longânimo. Ele é longânimo para com todos, desejando que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que maravilha, irmãos! Só contemplando a majestade pessoal do Senhor Jesus, a força da sua glória, nós seremos longânimos. Pare com as suas promessas de longanimidade, irmão e irmã, pare, elas não funcionam. Só Cristo é longânimo. Precisamos que Cristo seja formado em nós, para que nós tenhamos longanimidade. Que maravilha a longanimidade! É por causa da longanimidade de Cristo que nós estamos aqui. Quem sabe é por causa da longanimidade de um irmão ou outro irmão, ou uma irmã ou outra irmã, que a nossa vida cristã prosseguiu, porque irmãos foram longânimos conosco. Paulo foi tão longânimo com aqueles que o criticavam, com aqueles que disputavam com ele coisas que ele nunca disputou. Pregavam o evangelho provocando zelos, para provocar zelos em Paulo. Ele escreveu aos Filipenses: alguns pregam por porfia, alguns pregam por inveja. Inveja de quem? Dele. Da forma como Deus o usava, da forma como Deus falava através dele. Ele tinha imitadores, ele tinha invejosos. Ele disse: eu simplesmente não me importo, contanto que Cristo seja pregado. Quer por porfia, quer por verdade, desde que Cristo seja pregado. Isso é longanimidade. E por fim, com alegria. Ah, que maravilha! Mais uma vez já falamos, Cristo é a alegria de Deus. Cristo não tem alegria para nos dar. Nós queremos alegria, temos que estar em Cristo. Permanecei em mim, more em mim, habite em mim, e eu habitarei em vós. Nós é que precisamos morar na alegria, porque a nossa alegria é intocável. Nossa alegria está no trono. Nossa alegria está exaltada. Com alegria. E tem mais, dando graças. Quanta coisa, irmãos, é fruto da contemplação de Cristo. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Sabe por que dando graças? Hoje nós partimos o pão no primeiro tempo juntos. Eucaristia, literalmente, significa ações de graça. De graças. Diante da mesa do Senhor nós só temos uma atitude: ações de graças. Dando graças. Sabe por que a palavra de Deus não apenas nos recomenda, mas requer isso de nós? Aos Tessalonicenses, Paulo escreve a mesma coisa, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Dando sempre graças ao Pai por tudo. Porque, segundo a palavra de Deus, a gratidão é um antídoto contra a murmuração. Sede, pois, mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses capítulo 2. Murmuração é o antídoto divino. Gratidão é o antídoto divino contra a murmuração. Como nós podemos ser gratos? Na medida em que contemplamos a majestade pessoal do nosso Senhor Jesus. Então, vamos terminar por aqui hoje. Essas são as riquezas da igreja em Cristo. Essas são as riquezas que Cristo deseja comunicar para a igreja. Na verdade, é Ele mesmo. Não são virtudes que Ele concede à igreja. Estaria então incorreto nós orarmos por alegria, nós orarmos por longanimidade e nós orarmos por gratidão. É necessário que nós contemplemos Cristo. E na medida em que Cristo vai sendo mais real, habitando nos nossos corações mais profundamente, e junto com todos os santos nós vamos crescendo na compreensão espiritual, então todos esses frutos são resultados dessa contemplação. Nós vamos avançando na longanimidade, na perseverança, no amor uns aos outros, na carga de Deus uns para com os outros, no entendimento espiritual, no conhecimento, na sabedoria. Que maravilha é a casa de Deus! Que outro lugar existe nesse universo para se comparar com a casa de Deus? Que maravilha é a casa de Deus! Qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria?
Conhecimento espiritual é aquilo que conhecemos de Deus em Cristo, por revelação do Espírito. Sabedoria é a aplicação daquilo que conhecemos. Quando o nosso conhecimento é aplicado numa situação específica, isso é sabedoria. Tanto conhecimento quanto sabedoria são plenos em Cristo. Você se lembra que o nosso Senhor Jesus, ele foi apertado, espremido, encurralado, em todos os momentos, por várias classes de pessoas. Os fariseus queriam demais derrubá-lo. E eles são muito espertos. Eles queriam derrubá-lo com a palavra, derrubá-lo com a lei. E eles tinham certeza que eles fariam. Apresentaram para ele aquela mulher pega em flagrante adultério. E eles devem ter se alegrado tanto, irmãos, mas tanto, porque disseram, agora acabou, é o fim dele. Nós vamos levar para ele, dizer que nós pegamos essa mulher no flagrante, e a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E vai ser um ponto final para ele. Nós vamos apedrejar e vamos ficar olhando para a cara dele, o pregador da misericórdia. Então eles levaram a mulher até ele. E nosso Senhor Jesus disse, é verdade. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Para iniciar o apedrejamento, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Isso é sabedoria, não é maravilhoso? Compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Que lindo, irmãos. Esses são os tesouros da igreja. Nossos, só nossos. Não são de anjos, muito menos de demônios, e nem dos homens naturais. É só nosso. É o nosso Cristo. Nós somos dele e ele é nosso. Então, esse é o chamamento da igreja. Vamos pedir ao Senhor que desperte nossos corações para ele, ele mesmo, para que nós possamos ser ricos de Cristo, plenos de Cristo. Vamos reivindicar Cristo como nossa propriedade. Você entende isso? Cristo de Deus, tu és nosso Cristo, nós te amamos. Nós queremos te conhecer muito mais profundamente. Nos ajuda, disciplina nossas vidas. Nos ajuda a disciplinar nossas vidas, Senhor, para te conhecer. Não ache, irmão, que você vai conhecer a Cristo com um devocional diário de 10 minutos. Isso pode ser de ajuda para você, frequentemente o é. Mas são doses homeopáticas. Que o Senhor nos ajude a conhecer as riquezas de Cristo com mais avidez. A sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Graças, Senhor. Então, essa é a oração desse oikonomos de Deus. Você vê que ele não é um teórico, você viu? Você viu que ele não é simplesmente um teólogo, você viu? Você viu que ele não é simplesmente um erudito, viu também? Você viu que ele não é um filósofo, embora ele também fosse. Mas quando ele olha para isso tudo, em 1 Coríntios 2, ele fala, eu, quando fui ter convosco, não o fiz com linguagem de sabedoria e ostentação, linguagem humana e ostentação de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. E esses são nossos tesouros. Então, com relação ao eterno propósito de Deus, essa é a igreja, essa é a casa de Deus. Que o Senhor nos ajude a avançar, até que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Numa vida assim, em relacionamentos assim, particularmente numa reunião assim, não há outro resultado, senão aquele de 1 Coríntios 14. Se entrar algum incrédulo, se entrar algum indouto no meio de vós, ele será por todos convencido e por todos discernido ou julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Que texto! E a igreja reunida, entrou alguém que ela mal está vendo, que entrou, nem sabe quem é, mas o Espírito Santo é aquele que sonda a mente e o coração. Então aquele incrédulo, aquele indouto é por todos discernido, por todos julgado, e torna os segredos do seu coração manifestos. Por quê? Porque o Espírito Santo está ali. Reunião da igreja no Espírito, uma reunião espiritual, focada em Cristo. Manifestam os segredos do seu coração, e tem mais, e ele se prostrará com o rosto em terra, e testemunhará que de fato Deus está no meio de vós. Que maravilha!
1 Coríntios 14, de 23 a 25. Esses versículos devem nos estimular a orar ao Senhor para que as reuniões da igreja sejam, em realidade espiritual, assim. Presença do Espírito Santo, falando ao nosso coração, ministrando Cristo a nós, nos convencendo de pecado. Irmão, o que o Espírito Santo faz em 2 minutos, perfurando um coração e falando da maneira que só Ele pode falar, nós poderíamos gastar 1 ano de mensagens e não atingir o objetivo. Bastam 2 minutos de um verdadeiro falar do Espírito Santo e nossa vida muda rumo. Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Quando Pedro pregou aquela mensagem, diz o texto, compungiu-se-lhes o coração. Você sabe que aquela palavra ela significa isso, né? Perfurados foram os seus corações. Aquela espada saiu da boca de Pedro e rasgou 3.000 corações. E eles disseram, que faremos? Como nós precisamos desse que faremos nas nossas reuniões. Ajude-nos o Senhor, irmãos, porque tudo isso é herança nossa em Cristo. Então vamos concluir, vamos orar ao Senhor, para que o Senhor nos dê a realidade daquilo que nós estamos falando nessa noite juntos. Ó Senhor, contamos exclusivamente com a Tua misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. É por amor do Teu nome que o Senhor continua a lidar conosco. Muito, muito obrigado. Senhor, há sim um anseio, um clamor, um rogo no nosso coração. É que o Senhor, por Tua bondade, não solte Tuas mãos de nós. Não desistas de nós. Vence, Senhor, vence, triunfa sobre tudo em nós que compete contigo. Toda fortaleza em nós que se levanta contra o conhecimento de Deus. Leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Senhor, reconhecemos que na vida de Tuas assembleias, sim, em nós, há fortalezas e sofismas. Há altivez que se levanta contra Teu conhecimento. Há obstinação, há engano, há descaminhos. Senhor, Te pedimos, limpa Tua eira. Senhor, purifica-nos. Senhor, envia, Te pedimos, porção dobrada do Teu Espírito Santo sobre nós. Dá-nos um falar vivo da Tua parte, Senhor, para que nossos corações sejam rasgados, sejam capturados. Senhor, não queremos permanecer como estamos, mas também nesse caminho, ajuda-nos, Senhor, a não verter nossos olhos para dentro de nós mesmos. Não temos nada, Senhor. Levanta nossos olhos, para que o nosso arrependimento não seja de nós para nós mesmos. Dá-nos um genuíno arrependimento, com olhos levantados para cima, olhando para Ti, Senhor. É Tua bondade que nos conduz ao arrependimento. E triunfa sobre nossas vidas, Senhor. Forma Teu caráter em nós, Senhor. Entra em cada compartimento do nosso coração e assim habites ricamente no nosso coração, Te pedimos. Permeia nosso ser contigo. Teu caráter seja formado em nós. Disciplina nossas vidas, Senhor, Te pedimos. Corrige-nos. Muito obrigado, Senhor, porque podemos receber da Tua plenitude graça sobre graça. Segue ainda, Senhor, falando ao nosso coração nessa noite, falando ao nosso coração ainda enquanto dormimos. Nós Te pedimos, Senhor, ensina as coisas espirituais para nós. Queremos avançar de glória em glória. A Ti seja a glória na igreja. Em Teu nome precioso oramos, Senhor, com gratidão. Amém.